legal saber que retorno é um posicionamento sobre o processo. A gente tem aqui na companhia processos seletivos de 70 mil inscritos. E a gente dá retorno para todas as pessoas que participam do processo em todas as etapas. Então, retorno todo mundo tem. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol e estou aqui com a Cláudia Pereira, sócia-diretora da Companhia de Talentos, para falar sobre um fenômeno que tem acontecido cada vez mais nos processos de seleção, que é o job ghosting. Cláudia, muito obrigada por ter vindo. Queria que você se apresentasse um pouco e contasse um pouquinho mais sobre a Companhia de Talentos para a gente. Obrigada, Carol, pelo convite. A Companhia de Talentos é uma consultoria que trabalha com educação para carreira. A gente já existe há um bom tempo e consegue atender o Brasil inteiro e mais de 40 países. E é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Excelente. Cláudia, a gente vê cada vez mais os candidatos reclamando na internet, em outros canais, sobre o sumiço dos recrutadores durante o processo de seleção. Então, a pergunta que não quer calar: por que os recrutadores somem durante o processo de seleção? O retorno do processo seletivo ele deveria ser uma etapa do processo, um compromisso de quem está conduzindo o processo para quem está participando do processo seletivo. A gente tem hoje muita coisa que pode justificar isso, né? Quantidade enorme de vagas que os RHs trabalham, quantidade de pessoas inscritas no processo seletivo é bastante grande, muita mudança dentro da estrutura organizacional que faz a vaga que era prioridade deixa de ser e a que não era passa a ser. Então tudo isso sim poderia explicar esse lugar aí dos RHs não passarem retorno no processo seletivo. Mas na verdade, se a gente tem um processo bem desenhado, com etapas planejadas, com desenhos claros de cronograma, para que a etapa de retorno aconteça, a gente entende que isso com certeza deveria diminuir, né? Deveria acontecer bem menos. E eu não estou falando de feedback. Feedback é outra coisa, estou falando de retorno. Qual é a diferença entre retorno e feedback? O sonho de consumo de todo mundo é feedback. E ainda mais, é o feedback individualizado, personalizado, dedicado. Isso não dá para acontecer com todas as pessoas. A gente tem aqui na companhia processos seletivos de 70 mil inscritos. Eu não consigo dar um feedback. É legal saber que retorno é um posicionamento sobre o processo. Aqui na companhia a gente dá retorno para todas as pessoas que participam do processo em todas as etapas. Então, retorno todo mundo tem. E o feedback é um lugar aí de um estreitamento de vínculo. Então, quando eu tenho condições de oferecer esse feedback, normalmente isso acontece para os candidatos finalistas, eu posso também estar construindo uma relação por uma vaga futura. E a hora que eu precisar, eu posso entrar em contato e falar, olha, apareceu outra posição que eu achei a sua cara, e aí eu elimino o processo inteiro de decisão. Então, com certeza, o feedback, ele tem esse valor, né? Tem uma coisa que a gente tem visto cada vez mais agora, que é o movimento contrário, né? O candidato também sumindo do RH. Então, do seu ponto de vista, por que isso acontece também? Tem uma coisa que a gente tem começado a ouvir bastante, que é a quebra do contrato de reciprocidade, né? Já que fazem isso comigo, posso fazer isso também. De uma maneira geral, né, todas as pessoas que participam de processo seletivo esperam informação. Todas essas informações, elas são muito importantes para a tomada de decisão. Então, na hora que as pessoas não têm essas informações, elas sentem que elas estão sendo despriorizadas do processo, sentem que elas estão sendo colocadas num plano ali menor. Então, acaba acontecendo meio que essa troca, já que não fazem comigo, não farei também. Outra coisa também que é legal pensar nas pessoas que participam, né, do processo seletivo, quem tem menos repertório desse mundo corporativo, quem está começando agora, precisa de muita informação para tomar decisão. Então, por isso, quando a gente fala de ajudar, eu te informo, eu conto o que você precisa saber, eu tô aqui para te dar informação. Muitas vezes esse retorno pode ser da mesma proporção, né? Já que eu recebi todas essas informações, eu vou avisar que isso não me interessa mais, né? Perfeito. E isso passa também pela construção da marca empregadora da empresa, né? Como é para você, né, do ponto de vista do RH, essa construção de marca empregadora? É muito importante, assim. Se a gente não cuida da marca, a gente está trabalhando a nossa imagem reputacional não tão legal, né? Então, se eu sou tratada dessa maneira no processo seletivo, eu também serei tratado assim como um funcionário dessa empresa. A gente trabalha a marca a longo prazo, isso pode engajar muito mais as pessoas e fazer com que as pessoas desapareçam menos dos processos seletivos. Perfeito. E aí, aproveitando esse embalo, aproveitando também sua experiência, queria que você desse algumas dicas para o RH para eles construírem essa marca empregadora de uma forma mais ampla. Quando a gente fala de processo seletivo, a minha maior dica é conectar com o público. Você tem que conhecer o público que você está trabalhando nos seus processos. Então, se você é uma empresa que tem muita vaga de estágio, por exemplo, você tem que entender o que o estagiário quer, precisa,
tanto para fazer parte do processo seletivo, quanto depois que ele entra na empresa. É muito importante essa conexão. Às vezes a gente pega uma regra que funciona para todo mundo e aplica e começa a perceber que não dá muito certo. E eu só sei disso quando eu estou conectada com o público, com aquela localidade. Então, a gente aqui em São Paulo tem... As mídias funcionam muito bem e são as nossas principais portas, né? Mas a gente sabe que em algumas regiões do país é divulgar a vaga na missa, é divulgar a vaga no carro de som da cidade, né? Na lanchonete mais badalada, enfim. Outras formas de fazer esse processo. E eu vou aproveitar o embalo das dicas para te perguntar uma dica também para o RH para reduzir, né, essa falta de resposta dentro dos processos seletivos, né? Acho que uma dica super importante que funciona muito bem é trabalhar com o engajamento do gestor que tem a vaga. A vaga normalmente não é do RH, o RH trabalha a vaga dos gestores da organização. E muitas vezes o gestor está bem desconectado. Normalmente ele entra em alguns momentos do processo, que é necessário, mas ele não trabalha muito próximo do RH, vira uma tarefa do RH. Então, quando a gente tem um gestor engajado, esse gestor, se a vaga foi cancelada, ele avisa o RH o mais rápido possível, porque ele sabe que o RH vai avisar quem está participando do processo, não deixa as pessoas sem resposta. Então, você consegue trazer essa conexão para que a cadeia toda do processo de seleção aconteça. Então, engajar gestor acho que é um ponto super importante. Perfeito. E aí eu vou fazer uma última pergunta, e essa é mais curiosa, tá? Queria que você contasse alguma história, né, que já aconteceu num processo de seleção, que te marcou, nesse sentido, né, do candidato, do recrutador, qual foi? A gente estava numa dinâmica presencial e aí tem uma hora do intervalo da dinâmica, um coffee break, e aí uma pessoa não voltou. Pedi para alguém poder dar uma olhada no banheiro, que você estava lá e tal, não voltou e não voltou nunca mais. Então essa pessoa realmente... Ela desapareceu da dinâmica de grupo. Ela te deu um ghosting ao vivo. Ao vivo e a cores. Cláudia, quero te agradecer pelo papo, foi excelente. Obrigada a vocês pelo convite. Deixo meu convite também para os RHs que quiserem conhecer um pouco o que a gente faz, ou ter a gente aí na parceria, na condução dos processos seletivos, o nosso site, ciadetalentos.com, e lá vocês podem entrar em contato com a gente e bater um papo sobre esse desafio, né, que a gente conversou aqui hoje. E pessoal, vale lembrar que a Cláudia deu uma entrevista super legal para o blog da Flash sobre job ghosting. Então, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, visitem o blog da Flash. Lá tá cheio de reportagens super legais e entrevistas mega especiais. Então, confiram lá e continuem acompanhando nosso conteúdo por aqui. Obrigada.